Fala galera, questão 29 do vestibular 2020 da UERJ, segundo exame de qualificação. Tá com dificuldade? Inscreva-se no canal, ative as notificações para ficar por dentro das novidades. Eu sou o professor Cadu Pimentel do canal Matemática Pro. Vem comigo! A imagem a seguir representa um cubo com aresta de 2 centímetros. Nele, destaca-se o triângulo AFC. A projeção ortogonal do triângulo AFC no plano da base BCDE do cubo é um triângulo de área Y. O valor de Y em centímetros quadrados é igual a... Galera, vamos para o quadro. Então, pessoal, essa questãozinha da UERJ, ela cobrava geometria espacial, geometria plana e um ponto muito importante, inclusive para quem está se preparando para o Enem, que é a projeção ortogonal. Então, eu coloquei um plano alfa e 2 pontos P e Q e vou trabalhar numa projeção ortogonal desses 2 pontos no plano. Então, percebam que quando eu pego o ponto P e eu faço a projeção desse ponto P no plano, eu encontro um outro P que é a imagem desse ponto P que eu projetei, e eu vou chamar esse ponto de P'. O mesmo vai acontecer quando eu faço a projeção do ponto Q. Então, se eu faço a projeção do ponto Q nesse mesmo plano, essa projeção, ó, eu venho projetando até que esse ponto Q atinja o plano alfa. Então, aqui eu vou chamar de ponto Q', e observe que P' é projeção do ponto P e o Q' é projeção do ponto Q. Isso significa algo muito importante. Se eu traço um segmento de reta PQ, a projeção ortogonal deste segmento de reta PQ vai ser exatamente o segmento de reta P'Q'. Então observe que eles formam uma figura plana aqui, ó, que fica no espaço. Eu vou colorir essa figura para que vocês percebam, tá? E note que a projeção ortogonal de um segmento é um outro segmento de reta. Confere, a não ser que esse segmento tenha os 2 pontos alinhados. Se eu tenho, por exemplo, um ponto Q e esse ponto Q imediatamente acima, a projeção, claro, que vai pegar no próprio ponto, então eu teria a projeção desse segmento representada por apenas um ponto, tá? Que só ocorre quando esses pontos estão alinhados na vertical. Caso esse ponto P não esteja alinhado na vertical, a projeção vai ser um segmento de reta. E eu vou trabalhar com essas duas ideias nesse exercício. Então aqui, ó, nós temos um cubo de aresta 2 centímetros e a gente vai trabalhar essa ideia de projeção ortogonal. Então vamos para aquele conceito que a gente acabou de ver. Quando eu faço a projeção ortogonal do ponto A sobre o plano da base, certo? Quando eu faço a projeção ortogonal do A sobre o plano da base, eu encontro o ponto B. Então repare que o ponto B, ele vai ser a projeção ortogonal do ponto A sobre a minha base. Então eu vou tirar esse rosinha aqui do ponto, tá? E eu vou colocar ele bem destacado aqui de preto, que esse vai ser a projeção do ponto A. Vamos ver, cadê a projeção do ponto F? Eu preciso também da projeção do ponto F sobre esse plano. Então eu vou pegar o meu ponto F, eu jogo ele ortogonalmente para esse plano e eu observo que a projeção, ó, é o nosso ponto D. Então eu vou deixar ele também destacado. E agora, para eu completar esse triângulo AFC, eu preciso apenas do ponto C, mas repare que ele já está no meu plano. Então a projeção ortogonal dele sobre o plano da base é ele mesmo. Então eu vou marcar aqui o nosso terceiro ponto. E aí, naturalmente, a projeção ortogonal do triângulo AFC, ela vai ser o triângulo formado pelas projeções B, D e C. Então, esse triângulo projetado no plano da base, ele vai fazer um desenho mais ou menos assim, ó. Percebam que eu tenho aqui um triângulo, ó. Vou colocar aqui para vocês bem destacadinho, que ele assume exatamente a metade da área da minha base, ó. Então, repara que se eu pego
a área da base, que é a área de um quadrado, eu tenho essa área completa. Então, como que a gente calcula, né, a área de um quadrado? A gente pega esse 2, certo? Então, eu vou falar aqui, ó, área do quadrado, a gente vai pegar o 2 e elevá-lo ao quadrado. Isso significa que a área do quadrado, certo? Esse quadrado da base, sendo de 4 centímetros quadrados, naturalmente, a área do triângulo que ele me pediu é a metade da área desse quadrado. Então, nós teríamos como resultado a área do triângulo pedido, 4 dividido por 2. Nós teremos a área do triângulo dado por 2 centímetros quadrados. Então, tá aí, galera. Gabarito dessa questãozinha, bem tranquila, bem fácil. Eu só pegava os conceitos de projeções ortogonais no plano, isso é muito importante. Gabarito letra C. Beleza? Se você gostou da resolução, se te ajudou a estudar, deixa seu like, ajude o nosso canal a crescer. Matemática Pro sempre com você.